Olá, pessoal! Iremos iniciar agora a aula do módulo de Saúde do Adulto com o tema Fisiopatologia do Sistema Respiratório. Eu, professor mestre Dr. Paulo Camelo, biomédico analista de patologia clínica. Lembrando que iremos ver a anatomia, ou seja, a morfologia, a estrutura e também a fisiologia, o funcionamento do sistema respiratório. E além disso, também iremos ver as principais patologias a ele relacionadas. Começando com a anatomofisiologia pulmonar, o sistema respiratório é dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Os pulmões são recobertos externamente por uma serosa chamada de pleura visceral e pleura parietal, e entre as duas pleuras existe a cavidade intrapleural com pressão negativa. O pulmão direito é composto pelo lobo superior, médio e inferior, e o esquerdo apenas pelo superior e inferior, devido à presença do coração. E lembrando que abaixo dos pulmões existe o diafragma, certo? Que permite as incursões e excursões respiratórias. O sistema respiratório humano, ele apresenta as cavidades nasais, com as conchas e as coanas nasais, que vão aquecer e umidificar o ar. E além disso, a faringe, que tanto faz parte do sistema respiratório quanto do sistema digestório, a laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos, os alvéolos pulmonares. Nesse sentido, os brônquios eles têm um tamanho maior que os bronquíolos. Bronquíolos é diminutivo de brônquio. E além disso, lembrar que é nos alvéolos pulmonares que acontece a hematose, ou troca de gases respiratórios. E lembrar também que a sinusite se refere justamente à inflamação dos seios paranasais. A hematose, ela é um processo em que ocorrem trocas gasosas, certo? A nível de alvéolos pulmonares. A troca do oxigênio, que é o O2, pelo gás carbônico, que é o CO2. E a partir daí, quanto mais CO2 estiver no sangue, mais ácido será o sangue. E quanto menos CO2, mais alcalino será o sangue. Lembrando que o pH do sangue varia de 7,35 a 7,45, ou seja, é um pH que está em torno da neutralidade. E lembrar que o íon bicarbonato HCO3- funciona como solução tampão, mantendo o pH do sangue. O surfactante pulmonar é aquela substância que vai impedir o colabamento, ou seja, a atelectasia dos alvéolos pulmonares. A atelectasia também é conhecida como telangiectasia. Ou seja, então, o surfactante pulmonar tem o papel de evitar o fechamento, o colabamento desses alvéolos pulmonares, permitindo a entrada e a saída de ar, inclusive com o volume residual. Então, o surfactante funciona como uma espécie de detergente para evitar o fechamento, colabamento e atelectasia dos alvéolos pulmonares. Inspiração e expiração. Vocês acham que os pulmões se enchem de ar e o diafragma abaixa? Ou será que o diafragma abaixa e os pulmões se enchem de ar? A segunda opção. Então, na inspiração, o diafragma abaixa, os pulmões se expandem, que é a complacência pulmonar, os músculos intercostais reduzem, E na expiração, o diafragma sobe, os pulmões se esvaziam de ar e a musculatura, ela relaxa, certo? Ficando maior espaço intercostal, ou seja, entre uma costela e outra. E a musculatura, desse espaço intercostal, beleza? Então, como eu falei, na inspiração, o diafragma baixa, o ar entra nos pulmões, uma complacência pulmonar, os pulmões se enchem de ar. Já na expiração, o diafragma levanta e aí os pulmões se esvaziam de ar, certo? Então, por que isso? É criada uma pressão negativa dentro do pulmão, que permite a entrada de ar. Muita gente pensa que é o ar que entra e o pulmão se expande. Não. Na realidade, o diafragma baixa,
aí o pulmão se expande em seguida, né? Primeiro o diafragma, depois o pulmão, os pulmões, certo? Nunca é o contrário, tipo de o ar entrar e o diafragma baixar, por exemplo, certo? Quanto aos volumes respiratórios, você tem o volume corrente, que é aquele ar que é inspirado e expirado normalmente a cada respiração. O volume de reserva inspiratória, que é o ar que é inspirado a mais, né, do volume corrente. O volume de reserva expiratório, que é aquele que é expirado a mais do volume corrente. E o volume residual, que é aquele volume de ar que fica nos pulmões depois de uma expiração forçada. Beleza? Então, se nós bem percebermos, né, existem vários volumes respiratórios, desde o volume corrente, que é aquele em que ocorre uma inspiração e uma expiração normal, e também o volume de reserva inspiratória e expiratória, que é o excesso, né, acima e abaixo do volume corrente. Olha aí no diagramazinho, dá para a gente perceber que o volume corrente, né, é esse que fica em torno de 2.000 a 3.000 mililitros. E aí tudo que está acima do volume corrente é o volume de reserva inspiratório. Tudo que está abaixo é o volume de reserva expiratório. Ou seja, o volume corrente é aquele, né, da entrada e saída de ar nos pulmões normalmente, na inspiração normal. Já o volume de reserva inspiratório é o volume de ar que entrou a mais. E o volume de reserva expiratório é o volume de ar que entrou, que restou na realidade, né, a menos depois de uma expiração. Então, podemos falar sobre o espaço morto anatômico e o shunt fisiológico. Qual a diferença? O espaço morto anatômico, né, são aqueles espaços, como a gente mostrou naquele slide, né, sobre a hematose. Né? Não existe um epitélio especializado nessa função, ou seja, eles não conseguem ter a troca de gases respiratórios, aquele espaço, né, onde não ocorre troca de gases respiratórios, como na traqueia, nos brônquios e nos bronquíolos. Já o espaço morto fisiológico, ou shunt fisiológico, é o ar que entra nos alvéolos, mas que não participam efetivamente da hematose, ou seja, corresponde muito àquele volume residual, certo? Então é a diferença do espaço morto anatômico e fisiológico. Falando agora sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Ela apresenta a obstrução, né, das vias aéreas, levando a uma dispneia ou dificuldade respiratória. E aí a pessoa tem dispneia, né, que é falta de ar. Pode ter ainda aquele famoso pigarro, com tosse crônica, com secreção, que piora pela manhã, né, nesse sentido. É uma espécie de dispneia, né, dificuldade respiratória ocasionada, por exemplo, por pessoas que já foram fumantes, né, tabagistas pesados e que não conseguem sequer sentar-se, né, em uma cadeira confortavelmente, porque, né, o desconforto respiratório é muito grande, né? Então você tem aí o pink puffers. O que é o pink puffers? É o enfisema pulmonar, os pulmões que estão em degeneração, certo? Então, no caso, devido a paciente ter passado muito tempo fumando, né, um tabagista pesado, né, e também devido a particulados no ar, né, isso vai levar ao quê? Isso vai levar, né, ao enfisema pulmonar, que é aquele pulmão que vai, entre aspas, se esfarelando, se degenerando, certo? Inclusive o pulmão de um fumante é enegrecido. Então, pink puffers, porque o paciente ele tem dispneia e assim, né, fica com a coloração rosácea, avermelhada, certo? Fica ruborizado devido à falta de ar. Já o blue blutters, que se refere a uma bronquite ou inflamação dos brônquios, né, isso é a inflamação das vias respiratórias, principalmente dos brônquios, né, que são os responsáveis por conduzir o ar que entra pelo nariz até o pulmão. E aí, no caso, por que ele tem esse nome de blue blutters? Porque devido a ter uma dispneia tão grande, uma dificuldade respiratória tão elevada, que acaba gerando uma cianose, o paciente fica cianótico, né? Lembrando também sobre a questão lá do pink puffers ainda, né? Da caixa torácica em quilha de navio, né? Que é aquele paciente que tem realmente aquele desconforto respiratório, aquela dispneia. No caso do blue blutter se refere à bronquite. E a asma, gente, é uma hiperresponsividade bronca inflamatória crônica, ou seja, as vias respiratórias ficam menos pérvias, né, devido ao acúmulo de secreção.
O tratamento da asma geralmente se dá por meio de salbutamol, formoterol, que é um agonista beta 2, ou seja, um broncodilatador. Né? Então, se você, por exemplo, faz uso de um Berotec, formoterol, salbutamol, né, são agonistas beta 2, eles vão funcionar como broncodilatadores, ou seja, eles vão tentar perviabilizar essas vias aéreas. Vejam só aí na figura, né? Ó. Na asma, essas vias aéreas são menos pérvias, e a via aérea normal é aquela que tem uma grande perviabilidade ou passagem de ar a partir das vias respiratórias. E aí é utilizado também o chamado inalador ou nebulizador, né? A diferença é que o inalador você vai utilizar a famosa bombinha, né? E o nebulizador você vai utilizar o famoso aerosol. Geralmente também é utilizado o brometo de hipatrópio, corticoides, né? Que podem ser adicionados aí, né? A esse nebulizador, beleza? E aí nós temos que falar que os corticoides, né? Eles têm um papel importante no tratamento da asma, mas eles têm que ser utilizados de uma maneira comedida, porque o uso excessivo de corticoides, né, ele pode levar a algumas alterações, né, as quais a gente vai comentar agora. Então, por exemplo, a pessoa que tem rinite ou sinusite, rinite que é a inflamação da cavidade nasal, e a sinusite que é a inflamação dos seios paranasais, então ela vai ter a inflamação dos ossos pneumáticos, né, que são ossos como o esfenoide e o etimoide, que são cheios de ar para reduzir a pressão do crânio, né, sobre o restante do corpo. Mas aí, quando a pessoa tem rinite ou sinusite, está cheia de secreção, então acaba que, né, dá aquela cefaleia, aquela dor de cabeça, né, aquela dificuldade, né, de respirar. Então o tratamento é feito por meio de corticoides, né, com anti-inflamatórios não esteroidais, mas tem que ter cuidado com os efeitos colaterais, como a síndrome de Cushing e a giba de búfalo e a face de meia-lua, ou ainda também as arritmias, o aumento de potássio sérico, camais, edemas, né, pode levar inclusive a diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, beleza? Falando da respiração de Kussmaul, né, é um padrão respiratório profundo e trabalhoso devido à acidose metabólica grave, levando a uma certa acidose diabética, né, e muitas vezes associada à insuficiência renal. Ou seja, na respiração de Kussmaul você tem um paciente com dispneia, né, com dificuldade respiratória já bem grave, né, com batimento de asa no nariz, né, e também um encurtamento, né, dos espaços intercostais da musculatura que fica entre uma costela e outra. E na respiração de Cheyne-Stokes, gente, temos também que é uma respiração periódica ou cíclica, com padrão respiratório, com movimento respiratório crescente e decrescente a cada 40 a 60 segundos. Ou seja, também é um tipo de respiração que ocorre o batimento de asa no nariz, né, e o encurtamento da musculatura intercostal, devido à dispneia ou desconforto respiratório. Então, tanto a respiração de Kussmaul como a respiração de Cheyne-Stokes, né, se devem, né, justamente a uma dificuldade respiratória, né? Uma dispneia grave com batimento de asa no nariz e encurtamento da musculatura intercostal, certo? Então, diferenciando a respiração, né, de Kussmaul e Cheyne-Stokes. Batimento de asa no nariz, como eu falei, né, é justamente o alargamento da abertura das narinas durante a respiração, que leva a um desconforto, né, uma dificuldade respiratória, ou seja, uma dispneia. As narinas normais, né, seria na primeira figura, e as narinas dilatadas, né, ou seja, quando você tem o famoso batimento de asa no nariz devido a essa dificuldade ou desconforto respiratório, ou seja, devido à dispneia. E aí lembrando que tanto a respiração de Kussmaul como a respiração de Cheyne-Stokes se devem a uma dispneia grave, a uma dificuldade respiratória, certo, exacerbada, né, com o batimento de asa no nariz e os músculos intercostais reduzidos.